Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer, ó Pai, por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai, que esta palavra possa produzir em nós o resultado, Senhor, para o qual ela está sendo pregada. Pai, eu quero pedir a ação do teu Espírito Santo sobre todos que estão aqui na primeira igreja e sobre aqueles que nos acompanham, ó Pai, através das redes sociais. Senhor, que nós possamos ser transformados, ó Pai, que nós possamos ser mudados, Senhor, que nós possamos ter uma nova direção, Senhor, através da ação do Teu Espírito Santo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é construindo a igreja. Meus irmãos, nós que fazemos parte da igreja de Jesus, nós precisamos ter alguns conceitos firmes em nós. E quando eu digo conceitos firmes, é para que, através desses conceitos, que são ensinamentos, são certezas que nós temos, nós não venhamos a ser enganados ou iludidos através de outros conselhos e de outras palavras. Vocês sabem que nós temos no mundo que nós vivemos muitos estelionatários. São pessoas que ligam para as outras e montam golpes. São pessoas que abordam outras pessoas na rua e sempre com um golpe. Nós temos, por exemplo, no dinheiro de papel, a nota falsa. E quando alguém quer saber como saber se a nota é verdadeira ou falsa, ela tem que conhecer a verdadeira. Como as pessoas são treinadas para reconhecer as falsas? Treinadas com as notas verdadeiras. A pessoa aprende tudo que tem uma nota verdadeira. E ela vai verificar, quando ela receber uma nota, se os itens da nota verdadeira estão presentes naquela nota. Só de pegar, a pessoa já vai saber que aquela nota é falsa. Mas é preciso haver um treinamento com a nota verdadeira. O que nós estamos fazendo? Nós estamos aqui treinando com a verdade. Nós estamos aqui aprendendo com Jesus Cristo, que é a verdade, a vida e o caminho. E é isso que vai nos fazer fortes, porque nós aprendemos do Senhor, aprendemos de Deus, para que quando
o falso vier. Quando a falsidade vier, nós possamos nos manter firmes, porque nós aprendemos a verdade, e a verdade nos liberta. Mesmo que alguém venha nos empurrar a mentira, nós vamos permanecer com a verdade. E é isso que eu quero que vocês compreendam nesta noite. Para isso, eu quero ler alguns textos com vocês. Eu quero iniciar em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 4 em diante, que diz assim: E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esta principal pedra é o Senhor Jesus. E esta pedra não está relacionada a uma pedra comum, mas é a palavra, porque Jesus é o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Quando nós estamos lendo aqui, firmados na principal pedra da esquina, nós, como pedras vivas, somos edificados casa espiritual. O Senhor está falando que quanto mais nós estivermos firmes na palavra de Deus, mais nós vamos manter a nossa vida na direção certa. Se eu, por acaso, deixar de confiar na palavra de Deus, deixar de acreditar na palavra de Deus, deixar de buscar a palavra de Deus, o que vai acontecer comigo? Eu vou enfraquecendo na fé, eu vou me distanciando, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todos os dias nós precisamos ter uma leitura bíblica. Se você não quiser ler, você pode colocar um aplicativo para você ouvir a palavra. Mas todos os dias nós precisamos estar buscando raízes em Deus, firmeza em Deus. Nós precisamos estar buscando nesta palavra o que nós precisamos. E veja bem, quando eu recebo esta verdade, quando eu entendo esta verdade, a partir daqui eu vou reproduzir o comportamento que ela me pede, eu vou reproduzir o pensamento que ela me pede, eu vou reproduzir as emoções que ela me pede. Mas se eu me aplicar a este conhecimento, se eu me aplicar à leitura, se eu me aplicar à meditação, a meditação da palavra é quando você fica pensando na palavra que você leu. Vamos supor que você lê a palavra de manhã, aí você passa o dia pensando naquela palavra, o significado daquela palavra, o que quer dizer aquela palavra, e nisso você vai crescendo espiritualmente. Então entenda, este crescimento, essa visão de pedras vivas é totalmente diferente, por exemplo, dos tijolos ou deste piso. Você pode ver que a maioria deste piso, ele tem, as peças, ela tem um tamanho só. Não sei se você já teve a oportunidade de ver um muro feito de pedras. Um muro, quando ele é feito totalmente de pedras, dá muito mais trabalho, porque as pedras, elas não vêm cortadas no tamanho certo. Cada pedra tem um tamanho.
Cada pedra tem uma espessura, e quem vai fazer um muro de pedra, ele tem que vir quase como um trabalho artístico, vendo qual é a pedra que se encaixa aqui, qual a pedra que se encaixa ali. Então, construir com pedras é totalmente diferente de construir com tijolos. A igreja de Deus, ela é composta de pedras vivas. Então, cada pedra tem um tamanho. Cada pedra tem uma espessura, cada pedra é de um jeito. A pedra, quando é tirada, ela não vem pronta. Quando ela é explodida lá, ela não vem do tamanho certo. Então, presta bem atenção, essa sociedade aqui não tinha essa visão que nós temos hoje, dos tijolos, do piso no tamanho certo, na medida certa. Eles construíam a base dessas pedras que eles pegavam, e eles tinham que trabalhar aquela pedra e ir encaixando pedra por pedra até que o muro chegasse em cima. E este trabalho não é nosso, é de Deus. É Deus que vai construindo, é Deus que vai encaixando. E é isso que nós somos. Então, nós temos que ter essa ideia que nós fazemos parte dessa construção que nós poderíamos chamar de artesanal, que é uma construção mais demorada. Um muro de pedras vai demorar muito mais tempo para ser construído do que um muro de lajota. Muito mais tempo, porque a pessoa que estiver construindo vai ter que analisar pedra por pedra, encaixar pedra por pedra, até que o muro esteja pronto. Aqui também eu quero ler com vocês em 1 Coríntios, no capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, nós vamos ler aqui do 15 em diante. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e far-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o meu corpo pertence a Deus, o meu espírito que habita o meu corpo pertence a Deus, o meu sentimento que a minha alma pertence a Deus, todo o meu ser pertence a Deus. Mas para quê? Para tudo que ele falou anteriormente, para ser membros, vossos corpos são membros de Cristo. Lembra que a analogia que nós lemos primeiro era de pedras vivas, agora é clara, de corpos. Se nós tivéssemos uma balança aqui, cada um de nós aqui teria um peso diferente. Por quê? Porque ninguém aqui teria o mesmo peso igualzinho, porque vai ter uma diferença. Às vezes é um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, às vezes é muito para cima, muito para baixo, mas vai ter uma diferença de peso. Vai ter uma diferença. Outra coisa, altura. Veja, altura diferente, às vezes é 1 milímetro aqui, outro ali, 1 centímetro aqui, outro ali, vai ter diferença. Então, para nós convivermos, nós precisamos entender que quem nos ajusta no corpo é o Deus Todo-Poderoso. O que eu compreendo? Eu estou encaixado no corpo de Cristo, eu sou membro do corpo de Cristo. Tenho outros membros aqui ao redor que também não são membros do meu corpo, mas são membros do corpo de Cristo. Esse é o pensamento de igreja. Nós estamos nos unindo, estamos nos juntando em torno disso. Mas aí o Senhor, ele fala algo, que aquele corpo, quando ele se ajunta, quando ele está com um outro corpo que não é
aquilo que Deus determinou, não pertencendo a Cristo, a Bíblia chama aqui de prostituição. Então o que acontece? Nós temos que tomar cuidado, porque o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa vida deve estar ligada no corpo de Cristo e somente no corpo de Cristo. Nós não podemos ligar o nosso corpo a outras atividades, a outras coisas que nos distanciam da comunhão com Deus, que nos distanciam da presença de Deus, porque se nós fizermos isso, nós teremos problema no nosso próprio corpo. Então veja bem, que a palavra aqui é: nós pertencemos ao corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo. Tudo isso é para você compreender que o corpo de Cristo está com Cristo, está em Cristo e vive por Cristo. Tudo isso é o que acontece em nós. E aqui, eu quero ver com vocês também Hebreus 10, 25. Por que Hebreus 10, 25? Porque é quando ele fala da união, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O que a palavra de Deus está nos mostrando? Existem pessoas que elas deixam de congregar, existem pessoas que elas deixam de estar na igreja, elas deixam de estar junto com os outros irmãos. E aqui a palavra vem dizendo: não deixemos de congregar, como é o costume de alguns, não é o nosso. Então, se você pode estar na comunhão dos santos, se você pode estar reunido como igreja, esteja. Faça de tudo para você ter comunhão. Por quê? Porque quando você está no corpo de Cristo, você está na igreja de Cristo. Antes, admoestando-vos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. Então essa admoestação aqui significa, é como se fosse dar uma direção, dar um conselho, falando: olha, toma cuidado com tal coisa, toma cuidado com tal coisa. E é isso que nós fazemos aqui. Quando nós estamos juntos, quando nós estamos na presença de Deus, nós sempre estamos ouvindo uma coisa, sempre estamos aprendendo uma coisa, sempre estamos crescendo. E isso é ser igreja, é não deixar de congregar. Isso é ser pedra viva e edifício construído para Deus. Isso é ser membro do corpo de Cristo, é estar no meio dos irmãos, é estar junto com as pessoas nesta construção que vai até a eternidade. Eu preciso entender isso. Vocês precisam entender isso. Todos nós que pertencemos à igreja precisamos compreender essas passagens que falam de uma coisa só, de forma diferente. E nós temos um grande exemplo que nós não podemos deixar de passar em Atos, no capítulo 2. Porque Atos dos Apóstolos, nós temos aqui o início da igreja. Atos capítulo 2. Nós vamos ver aqui, a partir do versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam, ou seja, permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades
e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Veja, esse é o modelo da igreja verdadeira, da igreja que se iniciou em Pentecostes. E os apóstolos deram continuidade a esta pregação. Eles permaneciam juntos em oração, eles permaneciam juntos na pregação da palavra que os apóstolos ensinavam, eles permaneciam juntos em todas as coisas que eles faziam, e o Senhor ia acrescentando, o Senhor ia trazendo pessoas. Eles estavam juntos na igreja, eles estavam juntos nas casas, eles estavam pregando Jesus, apresentando Jesus para as pessoas, e assim a obra de Deus era feita. Mas o início foi o nosso texto principal. Quando o Senhor Jesus se dirige ao apóstolo Pedro e diz: pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele está falando dele mesmo, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui você aprende o básico: a igreja é de Jesus. Então, uma coisa que eu já falei para vocês que eu gosto aqui, por estar aqui na primeira igreja, ninguém fala assim: ó, eu vou à igreja do pastor César, até porque essa igreja tem 68 anos, e quando essa igreja foi aberta, eu nem pensava em nascer, não havia nada a meu respeito na história. Preste atenção nisso, isso é bom. Por quê? Porque você tem que compreender algo que vai dar base para tudo isso que nós falamos hoje. A igreja pertence ao Senhor Jesus. Todo mundo que quer, por exemplo, me desestabilizar da igreja, ele vai usar argumentos humanos. Ele vai dizer: olha, você viu o que o fulano fez? Você viu o que a fulana fez? Olha, fulano, ele foi tão ajudado e agora sumiu, foi embora. Olha, a fulana, nós fizemos tanto por ela e ela não está mais. Olha, isso me desanima, aquilo me desanima. Irmão, nada me desanima, porque a minha fé está em meu Jesus. Entendeu como é que funciona? Todos vocês também estão com a fé nele. É isso. Aí quando ele falou: edificarei a minha igreja, ele está dizendo: agora, como que nós somos edificados? Como eu expliquei em todos esses textos, é aqui, olha, é na palavra de Deus, é nesta palavra que nós estamos edificados. Eu gostaria muito de todas as pessoas que eu já batizei em todos esses 25 anos que eu estou aqui no estado do Espírito Santo estivessem aqui nessa noite, mas não estão. Olha, às vezes, por exemplo, já falecido, o pastor Henrique Maria, que foi um dos maiores missionários que a Igreja Quadrangular teve no estado do Espírito Santo, abriu muitas igrejas, comprou e abriu o bairro da Penha aqui em Vitória, abriu muitas igrejas no interior do estado. E assim, eu quando trabalhei aqui na Câmara de Vitória, recebi algumas pessoas ali. E as pessoas, quando sabiam que eu era pastor: o senhor é pastor da Quadrangular? Sim. Ele falou: o senhor conhece o pastor Henrique Maria? Aí chegavam e falavam: ele fez meu casamento, ele apresentou minha filha, ele me apresentou, ele tal. E muitas pessoas, eu devo dizer para vocês que só nesse período que eu fiquei lá, na base aí de umas 250, 300 pessoas me falaram que tiveram algum tipo de contato com o pastor Henrique Maria, ou foram batizados por ele, ou aceitaram Jesus num culto que ele pregou, ou foram curados, ou tudo envolvendo a igreja. Mas aí depois eu ficava meditando e falando e pensando: poxa, tanta gente, mas é muita gente mesmo, que conhecia, que fez parte do ministério dele, que esteve junto com ele. Aí, meus irmãos, quando você vai ver, o decorrer do tempo, onde estão essas pessoas? Estão em vários lugares. Às vezes umas estão em outras igrejas, outras mudaram do estado, outras estão em outros lugares. Mas entenda,
O pastor Henrique Maria, que já é falecido, ele foi um instrumento de Deus para que Jesus chegasse a todas aquelas pessoas, entende? Às vezes a gente fica assim com a referência de um pastor, de uma pastora, a gente fica com a referência de alguém que nos ajudou, que nos abençoou, que fez muito por nós, que orou por nós. Isso é bom, não é ruim, mas preste atenção, o maior é o Senhor Jesus, a igreja é do Senhor Jesus. Todas essas pessoas vão passar nas nossas vidas, todas essas pessoas que nós conhecemos, que nós tivemos algum contato, elas podem passar, mas entendam, a igreja do Senhor, ela permanece. Então, se as pessoas estiverem passando, glória a Deus. Se elas estiverem ficando, glória a Deus. Se Deus estiver fazendo algo extraordinário, glória a Deus. Se Deus decidir também não fazer nada por um período, glória a Deus. Por quê? A nossa fé, o nosso chamado é para sermos pedras vivas, é para sermos membros do corpo de Cristo, é para pertencermos. Então, a partir do momento que você tem essa ideia, que você pertence, você já está estabilizado e resolvido. Você, irmã, já está estabilizada e resolvida em Deus. Porque muitas pessoas vão passar, muitas coisas acontecerão. Os grandes apóstolos passaram, mas por isso que Jesus falou, não era sobre o apóstolo Pedro que a igreja estava sendo edificada, não é sobre a pessoa A, B ou C que a igreja está edificada, ela está construída. Edificar significa construir, ela está construída em Jesus. E compreenderam? Porque por mais que a gente ache que as pessoas nos influenciam, que as pessoas podem nos ajudar em alguma forma, nós temos que entender o principal: nós estamos alicerçados, nós estamos firmados em Cristo, os nossos irmãos estão conosco como pedras vivas. E se Deus quiser pegar um pouco dessas pedras e deslocar, e se Deus quiser fazer algo extraordinário, algo novo, algo grande, meus irmãos, as irmãs da igreja de onde eu venho, que sempre eu orava com elas, do grupo missionário de mulheres, e ia fazer as visitas com elas. Então assim, talvez elas não imaginassem, e a maioria já partiu para a eternidade, que elas estavam ali me abençoando, ali me ensinando, e que eu me tornaria um pastor, ou eu estaria aqui hoje. Talvez elas não imaginassem isso lá, talvez você mesmo não se imaginasse aqui, talvez as pessoas que um dia pregaram, evangelizaram, trouxeram uma palavra para você, não imaginavam. Olha o que Deus fez com você, olha o que Deus fez conosco, olha o que Deus tem feito na sua obra. Então, esta obra, ela é de Jesus. Como eu disse, todos os argumentos para nos fazer desistir é dizendo que a obra é do A, a obra é do B, a obra é do C. Não, a obra é de Jesus. Outra coisa que eu aprendi com Jesus foi algo muito interessante durante todo esse tempo. Eu vi, nesse tempo que eu sou pastor, pessoas dizerem assim, da igreja: olha, ninguém me tira daqui. Todos que falaram isso já saíram. Aí eu fico pensando nisso, sozinho, comigo, pensando, meu Deus, olha que interessante. Porque, irmãos, tem uma coisa que o Senhor não faz: Ele não divide a glória dele com ninguém. Então toda a glória é de Deus. Você entende? Se Deus quiser retirar alguém, Ele retira. Se Deus quiser enviar alguém para algum lugar, Ele envia. Isso tudo está nas mãos de Deus. E o que é que nós somos? O que é que nós temos que ter na nossa mente? Vamos continuar como pedras vivas neste edifício. Vamos continuar na presença de Deus, e pode ter certeza que o que nos espera é muito maior do que tudo que nós vemos aqui na terra. Mas o que nós precisamos ter, irmão? É convicção de quem nós somos, é convicção de que nós somos de Deus. Deus nos usa como instrumentos para fazer algumas coisas, para fazer algo que às vezes a gente não está entendendo no primeiro momento, mas tudo é para a honra e glória do nome de Jesus. Então todos vocês são pedras vivas, todos vocês são membros do corpo de Cristo. Então não fique pensando assim: ai meu Deus, o que vai ser, como vai ser? Não se preocupe, o nosso Deus está sentado sobre um alto e sublime trono, e Ele só faz aquilo que Ele quer. Pode ter certeza que o Senhor agirá,
que o Senhor fará, e que o Senhor abençoará, e que o Senhor fará tudo o que precisa ser feito para a sua obra. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso,